Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas e 15 minutos, trazendo para vocês a análise dos acontecimentos do dia, os assuntos que impactam na nossa sociedade. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e de enviar a sua mensagem. A sua participação é muito importante e o nosso live stream já está no ar. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color Soluções Gráficas. Nosso programa de hoje é sobre educação. Antes disso, e antes de apresentar os meus colegas, eu acho que é importante nós colocarmos no ar a mensagem que o presidente aqui da RDC TV, o Márcio Irion, deixou em relação à nossa programação, que terá algumas alterações em virtude desta pandemia de coronavírus. A produção pode colocar no ar. Olá. É evidente que todos nós temos que nos somar nessa corrente do bem aí para evitar a disseminação do coronavírus. Essa epidemia que chega ao Brasil e toma proporções gigantescas que nós não sabemos aonde vai acabar. E a RDC também, junto nesse processo, entende que é importante reduzir a sua programação, reduzir a circulação de convidados, reduzir a circulação dos nossos funcionários aqui na nossa empresa, protegendo os nossos funcionários, protegendo os nossos convidados e buscando manter a cada um de vocês a informação dia a dia, momento a momento, da evolução do que está acontecendo, o número de casos, a atuação da Secretaria Estadual da Saúde, a atuação do Ministério da Saúde, a atuação dos municípios, enfim, tudo que é importante para que a gente possa estar informado e se prevenir. Os supermercados já não tem mais álcool gel, as pessoas entram em pânico e a gente pode fazer uma corrente, uma união com o mínimo, isolando. Sabemos que o vírus tem um ciclo de 14 dias e se nós nos isolarmos por 14 ou 15 dias, temos uma grande chance de cortar essa corrente de transmissão do vírus. Então, eu queria comunicar a vocês nesse momento que a RDC vai reduzir a sua programação, vai reprisar vários programas, mas vai manter a informação em todos os nossos canais de comunicação. Um abraço. Então tá aí o presidente da RDC TV, o Márcio Irion, dando aí o recado sobre as alterações que obedecem a certos regramentos que todos nós temos que cumprir de modo a vencer conjuntamente esta doença que infelizmente vem se alastrando pelo Brasil e que hoje fez a sua primeira vítima. Dá para se dizer que isto vai passar, mas talvez ainda não tenhamos chegado ao pior momento. E aqui não é nenhum alarmismo, é apenas os fatos. A curva de crescimento da doença está muito alta. De ontem para hoje, subiram de 234 casos para 291 casos registrados. E mais preocupante ainda é o número de casos que estão sendo monitorados, de 2.000 casos para 8.000 casos. Isso em números redondos, não precisos. Não tenho aqui informação exata de quantos estão sendo avaliados e, eventualmente, podem acabar sendo contabilizados dentro dos já comprovados. Mas há, obviamente, na nossa sociedade um clima de espera e apreensão, e isso tem que ser, de alguma forma, vencido com racionalidade, com cuidado e com ações conjuntas
um espírito comunitário. Eu disse ontem aqui na abertura do programa que as pessoas devem tomar atitudes de forma a conseguir dar a volta por cima. E passa pelo respeito ao próximo, passa pela empatia e passa pela consciência de que é através da autopreservação que nós vamos conseguir os melhores resultados. Eu sou um liberal, eu sempre digo isso e quem acompanha o programa sabe. E como liberal, eu acredito na ação dos indivíduos. Não espere pelo Estado, faça você a sua parte, mas pensando no outro. E esse é um valor cristão. E eu sou um conservador e sou católico. Né? Não estou querendo impor aqui religiosidade a ninguém, mas é um valor que eu acho que cabe para todos, independente da acepção, da crença que você tenha. Pensar no outro sempre é importante. O professor Giacomo Balbinotto me enviou ontem à noite algumas fotos de alguns grandes supermercados aqui da capital, lotados. E eu fiz um apelo e li aqui a manifestação pública da Agas, esclarecendo que não há desabastecimento. Né? A falta de alguns produtos se deve exatamente por esta emergência que as pessoas criaram na cabeça de que as coisas estão faltando como se nós estivéssemos na Venezuela. Não é verdade. A produção está normal. Os mercados estão abastecidos. Mas esta correria pega aqueles que estão vendendo esses produtos de surpresa. Não há necessidade de se amontoar dentro dos grandes mercados da capital e do interior, estocando alimentos, estocando água, estocando itens de higiene pessoal que são fundamentais para se combater o coronavírus. É óbvio, você tem que comprar água, você tem que comprar produtos de higiene, você tem que fazer isso. Mas pense nos outros. Se você vai ao mercado e vai comprar 15, 16 garrafas de álcool gel, você não está combatendo o coronavírus, porque você está fazendo com que este produto seja mais escasso. E a pessoa que está atrás de você na fila também precisa para fazer a higienização do seu lar. Então tenha consciência nesse momento. Um momento de união, não de cada um pensar no próprio umbigo. O ser humano, ele é sim um ser individual, mas que vive em comunidade, que vive em sociedade. E esse respeito pela sociedade, pelo todo, ele tem que ser exercitado de maneira a nós evoluirmos. Sem isso, meus caros, sem isso é a perdição, não apenas física, mas também moral. Muito bem. Senhores, eu peço desculpas aí pela longa abertura do programa, mas eu acho que é um recado que tem que ser não apenas dado, mas repetido. E eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo aqui nesta edição de hoje do Cruzando as Conversas para falar sobre educação. Sim, é um tema que continua importante. Eu acho que em evidência está o tema do coronavírus. E eu vou até aqui questionar alguma coisa sobre isso no início desse programa, mas o tema é educação. E na edição de hoje no programa nós temos pela primeira vez o meu querido amigo, professor Marcos Quadros, que é pesquisador, consultor, cientista político. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Professor César Redel, que é também sócio-diretor do Redel International Advisor, também especialista e consultor em política externa. César Redel, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, professor Marcos, boa noite, Tiago, e os telespectadores da RDC também. Muito bem. E quem também está aqui é o nosso parceiro, advogado, Tiago Moisés, que já fazia 2 semanas que não vinha. 2 semanas. Estávamos com saudade, Tiago. Bem-vindo, boa noite. Obrigado pelo convite, Macalossi. É um prazer estar debatendo educação com 2 professores, professor Marcos Quadro e professor César. De novo, mais uma vez, eu componho a mesa mais para ouvir do que para falar. Quero ouvir dos educadores o que eles estão achando da educação em nível mundial, nível do Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar que o César está aqui e vou fazer uma pergunta para ele, porque hoje foi anunciado o fechamento da fronteira do Brasil para com a Venezuela. Não está na hora de fechar a fronteira para todo mundo, César? Olha, Macalossi... Como, no caso, já foi feito nos Estados Unidos? Sim, eu acredito que o momento mais adequado seja aquele momento onde a gente consiga antecipar um agravamento da crise do coronavírus. A gente tem que lembrar que isso já começou na China lá em setembro de 2019, sendo que o coronavírus foi revelado em novembro de 2019. Então tem uma janela aí de pessoas que viajaram pelo mundo inteiro. Né? E era de responsabilidade, inclusive, da China refrear um pouco
essas mobilidades internacionais. Então, acredito, claro que a questão com a Venezuela, a gente teria que mensurar também o nível, os números dos casos na Venezuela e levar em consideração que é uma fronteira seca de grande extensão. Então, é difícil você fechar, né, completamente uma fronteira. Talvez o mais adequado seria colocar ali alguma espécie de controle. Todavia, eu acredito que o governo brasileiro ele já começa a dar alguns sinais tardios, né, de como irá lidar com o coronavírus, mas eu acredito que, como o caso está se espalhando aí para os outros países e como outros líderes estão conduzindo esse processo, o governo brasileiro talvez deveria ter dado uma atenção um pouquinho mais enfática na questão logística, ou seja, que envolve a mobilidade de pessoas, né? A gente pode dizer que até ontem os voos que chegavam no principal aeroporto internacional do Brasil, em Guarulhos, né, não passavam por nenhum tipo de fiscalização. Voos vindos da Itália, voos vindos de países europeus com um número excessivo de casos, né? Então, acho que, evidentemente, que todas essas questões geram uma preocupação e cabe ao governo, à inteligência do governo, ao Ministério da Defesa, mensurar qual tipo, né, mais efetivo de controle de fronteira deva se fazer. Se o cálculo é a Venezuela, então que se faça, né? Muito bem. Eu gostaria também de ouvir a avaliação tanto do Marcos quanto do Thiago em relação a essa questão do coronavírus. Marcos. Macalossi, eu aproveito a minha primeira intervenção para dizer o seguinte, talvez lançar um apelo àqueles que estão a nos ouvir, no sentido de que estamos aqui hoje para debater educação e pode soar que estamos em alguma espécie de redoma, descolados do tema do momento, quando, em verdade, eu sou daqueles que crê que esta chamada pandemia irá fatalmente passar, ou seja, nós iremos contorná-la cedo ou tarde. E a educação, especialmente a educação superior, é fundamental para o crescimento de um país. E nós precisamos projetar o país para o futuro, o Brasil do futuro, sem a educação superior isso será impossível. Mais do que isso, as soluções concretas do hoje para esta pandemia serão resolvidas por meio do conhecimento científico, por meio de pessoas que passaram por universidades. Se é que a vacina não virá do seio de uma universidade. De modo que projetar isso em perspectiva internacional em particular é algo bastante fundamental, inclusive neste momento que estamos passando agora. Muito bem. Thiago Moisés. E tentando fazer um link entre educação, professores, e o coronavírus, uma educação de base também poderia fazer com que não tivesse tanta gente nos supermercados comprando tantas coisas, tanto medo buscando o álcool gel desta forma. Porque, assim, com todo respeito, limpar as mãos e passar o álcool gel devia ser uma das coisas mais naturais do mundo. Isso a gente devia aprender na escola. Cuidar o contato com as pessoas que têm algum tipo de doença também deveria ser uma coisa que a gente tinha que aprender na primeira série. Ou na pré-escola. Enfim, isso também faz parte da educação. O coronavírus é uma doença que está com uma taxa de letalidade não muito grande, mas, em compensação, uma taxa de infecção enorme. Enorme. Isso vai gerar grandes problemas, isso vai prejudicar muitas pessoas. O nosso sistema de saúde é totalmente sucateado. Desculpa sair do assunto da educação, mas esse assunto coronavírus é uma das coisas que tem me preocupado muito, muito, e não só o vírus em si. Tem me preocupado que o sistema de saúde não tem condições de receber todos os doentes por essa doença que acaba sendo com uma infecção muito fácil, muito generalizada. E quem vai acabar sofrendo com isso são as pessoas que têm outros tipos de patologia. Entende? Hoje, se tu chegar no Sistema Único de Saúde, no SUS, com coronavírus, eles vão te dar toda a prioridade do mundo, mas outras pessoas estão sendo atropeladas, outras pessoas podem sofrer um ataque cardíaco. Essas pessoas vão acabar sendo deixadas um pouco de lado. A questão de saúde pública, é uma questão que a gente tem que pensar. Eu botei meu escritório em home office, hoje a OAB pediu, e parece que toda a justiça, eu posso falar pela Justiça do Trabalho, suspendeu os prazos processuais, são 15 dias que são muito importantes, que é o ideal que as pessoas evitem a circulação. Quero dar os parabéns ao Márcio pelo informe, acho que é isso mesmo, são 15 dias que as pessoas têm que evitar a circulação.
as coisas têm que continuar, mas dá para fazer o trabalho home office. Paro do assunto coronavírus, falo só sobre educação. Muito bem, mas eu acho que esse recado é importante, até porque a educação sanitária ela é fundamental nesse momento. Né? Muito bem. Poder global e educação brasileira. Eu gostaria que vocês, César e Marcos, falassem um pouco sobre o que significa isso, né, para o nosso público. Qual é a relação entre poder global e educação brasileira? É um título que eu acho, no mínimo, instigante. Daria até para se escrever um livro com esta capa. Parece título de tese de doutorado. É? Vai lá, Marcos, começa por ti. Bom, Macalossi, eu penso que o primeiro passo para a gente chegar a uma resposta minimamente razoável acerca do nosso tema é fazer algum diagnóstico, algum levantamento sobre os dados da educação superior no Brasil hoje. E para isso nós temos, por exemplo, o censo da educação superior publicado pelo Ministério da Educação, que já tem alguma defasagem, uma vez que ele é de 2018, mas o de 2019 ainda não foi publicado. Isso tudo para que tenhamos, então, uma base mínima a respeito do objeto que estamos a discutir aqui. Hoje nós teríamos, segundo o censo, 2.537 instituições superiores no Brasil. Esse é um volume realmente muito, muito amplo. Curiosamente, países desenvolvidos como os Estados Unidos têm uma quantidade muito menor de instituições de ensino superior. Exatamente. Né? Esses dados aqui todos vão nos trazer uma série de reflexões que eu julgo bastante importantes. Dessas 2.500, só 259 são públicas. Ou seja, 89%, praticamente 90% das instituições brasileiras são privadas. De modo que quando falamos de educação superior no Brasil, estamos a falar de instituições privadas, grosso modo. Sim. Nós temos em torno de 8.500.000 alunos, sendo que 75%, 75,4% mais especificamente, estão vinculados a instituições privadas e não públicas. Portanto, quando falamos de alunos de ensino superior, estamos falando de alunos que estão em instituições públicas. Mais do que isso, só 19% dos jovens brasileiros em idade universitária, que segundo é considerado de 25 a 34 anos, só 19% estão nas universidades. A despeito de nós termos esse número enorme de instituições e um número aparentemente alto de alunos, há uma forte defasagem ainda no ensino superior brasileiro. A média da OCDE, por exemplo, é 44%. 44%. Estamos abaixo da metade da média da OCDE. Também é interessante ressaltar o seguinte, os professores, nós temos 351 mil professores oficialmente vinculados às instituições de ensino superior no Brasil. Aí a divisão é diferente. 172 mil estão nas instituições públicas, 179 mil nas privadas. Ou seja, se as instituições públicas são só 10% do volume total de instituições, praticamente a metade dos professores estão nas públicas. O que revela também uma disparidade muito grande na distribuição do corpo docente. Apenas 43% são doutores, o que revela também uma defasagem. Nos países mais desenvolvidos é evidente que o corpo docente das instituições superiores é composto única e exclusivamente por doutores. Nós temos aqui já uma dificuldade bem grande. E um outro ponto que vai levar a uma dificuldade futura de difícil equação é o fato de que apenas 27% dos professores, desses todos, têm trabalho integral na universidade. O que isso significa? Que menos de 1/3 deles vivem exclusivamente do ambiente acadêmico. Isso vai trazer uma sorte grande de dificuldades à medida que o professor precisa ter outro emprego para complementar a sua renda. Ele vai precisar dedicar o seu tempo para outras coisas. E nós sabemos, isto não é nenhuma novidade ou grande tese da minha parte, que as descobertas científicas precisam de algum nível de segurança, de algum nível de paz, de algum nível de abstração até do mundo para se chegar em determinadas conclusões. Então essa é uma dificuldade grande do ensino superior brasileiro. Mais do que isso, 46% dos alunos da rede privada hoje no Brasil dispõem de algum tipo de financiamento. Algum tipo de financiamento. FIES,
ProUni ou financiamento interno das próprias universidades. O que revela que, a despeito do lapso que temos, há ainda uma dificuldade muito grande das pessoas se inserirem no ambiente acadêmico, no ensino superior, por questões de ordem econômica, o que é bastante grave também. E aí, bom, outro ponto que sempre ressalto aqui, e não estou aqui a querer criticar qualquer instituição, não é esse o caso, mas 79% dos alunos de ensino superior da rede privada estão concentrados em 20 grandes grupos educacionais. Os grandes grupos educacionais, Unopar, Unip, Anhanguera, Estácio, concentram quase 80% dos alunos de toda a rede privada brasileira. De sorte que, quando falamos de políticas públicas para este setor, nós estamos nos dirigindo a um público bastante específico, ligado a questões bastante específicas e instituições que se pode apontar praticamente nas duas mãos. Isso dificulta bastante a feitura de políticas públicas, isso dificulta bastante também um diagnóstico para o porvir. Agora, não significa que nós não tenhamos alternativas. Eu não sou desses que defende a ideia de terra arrasada e de que tudo está assim e não há como contornar. Não, o Brasil é um país grande, nós temos cérebros muito privilegiados dentro da nossa nação e caminhos a trilhar. Basta que a coisa seja feita de maneira um pouco inteligente e eu espero, nas minhas próximas intervenções, poder chegar em algumas dessas alternativas. Muito bem. César Redel. Esses dados que o professor Marcos traz, eles ajudam a colocar uma espécie de uma radiografia do cenário da educação brasileira, baseado no censo que o professor acaba de apresentar. Respondendo à tua pergunta, Macalossi, qual é a relação que a gente pode fazer entre poder e educação e as instituições de ensino, né? A primeira questão que nós temos que levantar é que a internacionalização de uma instituição de ensino superior, ela é uma medida de qualidade e de competitividade. Sendo uma medida de qualidade e de competitividade das instituições de ensino, evidentemente que aqueles países que possuem as suas instituições de ensino lá no topo de rankings de internacionalização são países que têm ali uma inclinação maior, inclusive ao poder geopolítico, se a gente for fazer uma comparação, evidentemente, desses rankings, né? Os rankings internacionais existentes para mensurar, né, esse critério da internacionalização do ensino superior são vários que a gente poderia citar. Talvez o mais principal dele, da instituição Times Higher Education, que é o índice, o nome dele é World University Rankings, né? Esse ranking ele mensura alguns critérios de internacionalização de instituições de ensino, tais como estudantes estrangeiros que eu tenho dentro da minha instituição de ensino, ou até mesmo citações internacionais do corpo docente e discente, né? Isso faz com que haja um grau de relevância em termos de pesquisa que é feita através das universidades. Exato, está vinculado diretamente com a própria reputação da pesquisa que se desenvolve. Aliás, professor César, desculpe me interromper, mas eu acho que entra dentro do que tu estás falando. Um dos graves problemas, eu acho que, desse ensino superior brasileiro é que, apesar de haver uma enorme produção de trabalhos científicos, não há muitas citações a esta produção em termos internacionais. Esses dias eu li uma pesquisa mostrando exatamente isso, quer dizer, a produção em excesso de documentos, papers, que acabam não sendo mencionados por pesquisadores de outras partes do mundo. O que, no meu modesto entender, e não sou pesquisador da área da educação, parece ser feito de uma busca por pontuação em índices internos e relevância interna, mas que não necessariamente gera algo de produtivo. Sim. Concordas com isso? Não sei, é uma avaliação de um leigo na área. Nós temos um dilema da produção intelectual dentro de uma instituição de ensino que ele ainda está, de certa forma, amarrado com essa estrutura do currículo Lattes, uma estrutura de pontuação. Você tem ali uma pontuação diferenciada para cada tipo de publicação. Você vai publicar um artigo científico, você vai publicar numa revista de renome ou não, existe uma classificação, o professor Marcos até pode falar melhor
sobre isso. Então, há esse dilema onde você tem digamos assim, um amarramento burocrático que talvez impele os professores acadêmicos a buscarem essa pontuação, sem se preocupar tanto com a relevância de suas pesquisas e a possibilidade de indexá-las em outros idiomas. Então, isso acontece com bastante frequência. Depois, quando a gente tenta entender um pouco por que o Brasil não avança, né, nesses rankings de internacionalização, o idioma é uma pedra ali angular para entender esse processo todo. Mas voltando... Se eu não me engano, nenhuma universidade brasileira está entre as 100 primeiras deste ranking que tu mencionas. Desse ranking, Macalossi, nós temos assim... Qual é o nome do ranking? Agora da Times Higher Education. Isso, não tem nenhuma universidade brasileira nesse ranking. Sim. Não, universidades brasileiras têm. Só elas não estão bem pontuadas. Né? Elas começam lá, se não me engano, a partir do extrato de 200 para cima. Assim, não há nenhuma entre as 100 primeiras. Não há nenhuma entre as 100 primeiras. Nem a USP. A USP, que é a primeira, está, segundo esse ranking, no extrato entre 251 e 300. Entre 200, o extrato de 200 e 300. Ou seja, e a próxima instituição brasileira no extrato de 500. 501, 600, que é a Unicamp. A Unicamp. E então, a URGS, vocês sabem? O URGS está 601, 800. Está no extrato 600. Esse ranking, ele mensura uma série de questões. Está lá com o IBS. Na terceira divisão. Ele mensura uma série de questões importantes voltadas para o aspecto da internacionalização. O mais importante, talvez, para o entendimento dessa questão toda, né, de como que as instituições de ensino elas buscam se internacionalizar, elas buscam referências globais, colaborações globais, interconexões internacionais, poderia ser uma analogia que nós podemos trazer para o telespectador da RDC TV como o seguinte: nós temos o conceito de indústria 4.0, não temos? Né? Nós podemos falar de um conceito de internacionalização 4.0. O que significaria isso? Se a gente analisa historicamente o processo de internacionalização das instituições de ensino do Brasil nas últimas décadas, nós vamos observar movimentos muito distintos. Começamos com a primeira onda, ou 1.0. A instituição de ensino, ela manda os seus alunos para fora. Eles vão estudar, eles fazem um intercâmbio, uma mobilidade, e eles retornam para a instituição. Esse foi o primeiro movimento, ele se intensifica principalmente a partir da década de 90. Né? Já uma segunda onda, ou que a gente poderia falar de um movimento 2.0, nós vamos encontrar instituições de ensino brasileiras que fazem a captação de alunos estrangeiros. Né? Elas não apenas mandam seus alunos para fora, mas elas conseguem captar alunos de fora, do estrangeiro. E evidentemente que para captar alunos do estrangeiro, você tem que ter uma cultura, né, voltada para a internacionalização, voltada daqui a pouco para o inglês como um meio de instrução, né? A possibilidade de articular no currículo educacional disciplinas ministradas em um segundo idioma, porque senão você não consegue trazer alunos para estudar na sua instituição. Sim. Esse foi um segundo movimento, uma segunda onda, esse 2.0. O 3.0, ele começa a sair um pouco dessa esfera exclusiva da mobilidade física de pessoas, de estudantes, né, de discentes ou docentes, e ela parte para uma concepção muito mais colaborativa, né? Ou seja, interinstitucional. Né? As instituições de ensino elas conseguem compartilhar projetos de pesquisa, elas conseguem participar. Hoje, um conceito muito importante na seara internacional da educação são os clusters educacionais. Né? Ela consegue participar de clusters educacionais, ela consegue, inclusive, oferecer para o aluno já a possibilidade de ele fazer uma dupla diplomação. Então, o Macalossi ele vai estudar Direito numa instituição brasileira, vai ser oferecido para que ele possa fazer esta graduação no Brasil e em algum país do exterior e receber os dois diplomas. Né? Isso é um movimento ainda que está engatinhando no Brasil. Né? Enquanto que essa quarta e última onda seria justamente a adição da tecnologia nesse processo. Né? A tecnologia ela ajuda, em grande medida, resolver um problema sério que nós temos na educação. A gente sabe que nós temos um problema de renda do estudante brasileiro. Ele não tem condições, às vezes, de pagar uma mobilidade para estudar fora. E isso inclui passagem, hospedagem, custos, taxas, tarifas.
E muitas vezes ele não tem essa capacidade ou essa possibilidade, né? E a tecnologia ela vem justamente para resolver esse problema, porque ela vai dizer o seguinte: nós podemos adotar medidas de internacionalização numa instituição de ensino sem que o aluno saia da instituição. Um exemplo, por exemplo, da tecnologia que se discute muito hoje no âmbito das tendências globais de educação é a própria inteligência artificial. Hoje você pode, Macalossi, sendo aluno de uma instituição aqui, daqui a pouco participar de uma aula com um professor que está ministrando uma disciplina de Direito lá em Oxford, né? Então, isso é apenas um exemplo de como a tecnologia pode agregar nesse processo. Depois vem a questão de redes sociais específicas para aglutinar pessoas com interesses comuns na área acadêmica, etc., etc. Então, a tecnologia ela vem para resolver esse problema. O desafio. Grande parte dessas instituições que o professor Marcos traz como dados, como radiografia, elas não conseguiram nem chegar na onda 1.0. Ou seja, nós temos no Brasil ainda um grande caminho para que as instituições possam chegar nessa onda 4.0 e fazer com que a educação brasileira possa ser um vetor que dê orientação, inclusive e influência de poder global. Então, aí fazendo o fechamento, respondendo a tua pergunta, né? Pegando esse gancho, professor César, pegando esse gancho, eu não vejo como a educação consiga passar por todas essas ondas, que eu acho que são importantes demais, mas o que eu vejo que é uma comunicação entre as universidades, mas os acenos do poder público, que deveria estar investindo nisso, são horríveis, são fracos, são inexistentes. Todos os acenos vindos do poder público, ou é para sucatear a educação, ou é para não investir na educação. E isso eu falo de maneira global, e também não falo de nenhum governo específico, eu falo de todos os governos que passaram. Não há uma preocupação com isso. É um sonho que a gente tenha uma educação qualificada, como o senhor colocou agora. É um sonho que a gente tenha um investimento, até de tecnologia, dessa forma. É um sonho que o meu filho possa fazer faculdade... Eu ia dizer o nome de uma universidade, mas não vou fazer merchandise para ninguém. Numa universidade privada aqui em Porto Alegre, ou Federal de Porto Alegre, e que também, paralelamente, conseguisse um diploma nos Estados Unidos. É um sonho, mas os governos não investem nisso. Não existe. O que eu estou vendo ultimamente dos governos aqui? Fala um cidadão que se preocupa muito com a educação. Minha mãe é professora do Estado. Eu tenho educação desde casa. O que eu vejo dos governos? Eu vejo falar de escola sem partido, mandar a criança para casa para estudar com os pais. Quando que se ouve falar... Olha, professor, te juro, é a primeira vez que eu estou ouvindo alguma coisa de educação tão bem fundamentada como eu ouvi agora. Parabéns, professor, parabéns. Tomara que tenha alguém do poder público, olha, pode ser um vereador que esteja ouvindo isso e que pegue isso como bandeira. Porque do jeito que está, não vai dar. No ensino superior, houve uma, digamos, ação que eu acho que foi bastante clara do governo do PT, de abrir ou possibilitar a abertura de muitas instituições de ensino superiores. Mas não sei se isso foi feito com um critério de maneira a qualificar essas instituições de ensino e elas representarem, de fato, um vetor de desenvolvimento. Tanto é que o Brasil teve um acesso muito grande ao ensino superior, mas a qualidade dos que saíram do ensino superior, isso é comprovado através dos indicadores internacionais, ela continua baixa, essa qualidade. Vocês acham que esse fetiche que se criou pela obtenção do diploma, independente da qualidade do ensino superior que é dado, não constitui um problema que atravanca o ensino como um vetor de desenvolvimento? Quer dizer, tentou-se criar artificialmente uma enorme quantidade aí de instituições, mas muitas delas até consideradas de fundo de quintal. Sim. Eu creio... Não é um problema isso? Em particular, eu creio que o Brasil ainda passa pelo dilema de ter um volume expressivo de jovens em idade de estar no ensino superior que não estão. Desculpe só fazer mais um adendo aqui, professor. Quantas universidades... Eu sou formado em Direito. Quantas universidades de Direito nós temos hoje no Brasil e quantas universidades de Direito nós temos nos Estados Unidos? Sim. Se a gente Quer dizer, conversava na rua, eu e o professor Marcos. Quantidade não é necessariamente qualidade. Não, de jeito Muito pelo contrário. Às vezes o excesso é até ruim. Horrível. Uma das preocupações da OAB
é de cada vez mais fiscalizar o que é ensinado nessas universidades. E muitas delas acabam tendo serviços sendo prestados aí que não são dos melhores. E daí, inclusive, tu cria para aquele que recebe o ensino a falsa sensação de que ele está qualificado para o mercado, quando ele, na realidade, não está. Não sei se essa impressão é correta. Não, eu compartilho dessa impressão em última análise, mas acrescentando que há espaço, como eu disse antes, para o crescimento ainda do volume de estudantes no ensino superior, embora o grande dilema, a grande dificuldade seja fazer isso com qualidade. Né? Que se observarmos, por exemplo, a trajetória de países como a Coreia do Sul nos anos 70 e 80, vamos ver que foi o que eles fizeram. Inclusive, para retomar uma observação feita pelo César, o índice de desenvolvimento dos países está diretamente, praticamente relacionado com a qualidade das suas instituições nos melhores rankings internacionais. As políticas públicas são fundamentais? São. O Estado, queiramos ou não, no Brasil tem um papel indutor, historicamente, e, de fato, no governo Lula, houve algumas políticas importantes que mexeram no ensino superior brasileiro, como é o caso das publicações. Até então não havia um sistema de métricas para mensurar isso, ou pelo menos ele não era definitivo. E a partir daí se estabeleceu o Qualis para as revistas e também o ranqueamento dos próprios programas de pós-graduação e assim por diante. O fato é que essas políticas precisam agora de atualização, precisam de demandas. Mas mais do que isso, indo para o outro viés da questão, as instituições privadas podem fazer coisas importantes prescindindo da intervenção do poder público. A partir do momento em que elas entenderem que a internacionalização, por exemplo, é um diferencial competitivo crucial para a própria atração de alunos. Isso. Uma vez que a oferta é ampla. E não apenas as universidades, né? As instituições de ensino, sem ensino dúvida. médio, hoje tem muitas delas que oferecem, por exemplo, high school nos Estados Unidos. É verdade. Isso é um atrativo que se criou aí no ensino médio. Claro. À medida que há uma oferta muito grande, que as opções são variadas, inclusive hoje nós temos um volume muito grande de cursos oferecidos à distância, EAD, são cerca de 40% das ofertas hoje. Bom, aquele que tiver diferenciais competitivos vai atrair um tipo de público também diferenciado. E as ações de internacionalização, de modo a gerar um ranqueamento melhor de determinada instituição, fatalmente fará com que determinado aluno enxergue aquela instituição como uma opção bastante plausível para o seu ingresso. E isso pode ser feito também, na linha do que o César vinha mencionando, com um volume de recursos que não é nada astronômico, que é bastante plausível para as instituições, inclusive as de médio porte. Agora, para isso, é preciso se respeitar alguns critérios. Por exemplo, a instituição não pode partir para uma internacionalização à revelia, à moda louca. Não, é preciso que ela identifique a sua própria vocação, não é, César? Ela precisa entender qual é o ramo que ela tem maior know-how, qual é a produção, quais são os tipos de estudos que estão firmados ali dentro, e a partir daí estabelecer, com base nessa vocação, a procura de instituições que tenham alguma similaridade com ela no exterior e também com qualidade, e formar, então, uma rede internacional, primeiro um pouco mais modesta, mas que depois vai naturalmente se expandindo. E o aluno, para além desse índice 1.0, né, ou 2.0, ele vai auxiliar na formação do conhecimento e no compartilhamento desse conhecimento juntamente com seus professores, que é o que é mais importante. Né? O compartilhamento de conhecimento é fundamental. Voltando de novo, e aqui encerro, para a nossa temática do início, né, o tal do coronavírus. Se uma determinada instituição de ensino superior, ou laboratório, ou centro de pesquisa, ligado a essa instituição, chegar a um resultado, hoje, a respeito de uma vacina sobre esse problema, a repercussão para aquela instituição será excepcional. Será de dimensões nababescas. Esse capital que a instituição, portanto, obterá é impossível de ser mensurado em termos econômicos. Ela vai receber um grande prestígio internacional a partir do compartilhamento de conhecimento, em última análise, de servir à sociedade. Porque, César, assim vamos ter que como fazer intervalo. O professor Marcos está falando, o prioritário é uma mudança de cultura. Hoje nós temos entraves burocráticos que
engessam a possibilidade, né, às vezes, da instituição buscar algo a mais. Né? Então, eu acredito que a política pública ela é importante, Claro. mas não a ponto de engessar a instituição de ensino. Né? Até porque eu acho que a grande virada vai se dar a partir de uma concepção das instituições privadas, o estabelecimento de consórcio entre instituições buscando esse diferencial e essa internacional vai começar a partir daí. A política pública ela é muito importante, mas hoje algumas políticas públicas e os seus derivados acabam engessando a instituição. Elas atendem o indicador da internacionalização no que o MEC estabelece que entende como internacionalização. Às vezes apenas pro forma. Tudo bem, nós vamos voltar na sequência para continuar esse assunto aqui no Cruzando as Conversas. Você fica conosco. Já voltamos depois do intervalo. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, sempre com os temas do momento. Hoje estamos falando sobre educação, sobre como a educação pode ser um vetor de desenvolvimento, principalmente no nível superior, alicerçada, obviamente, em parâmetros internacionais, em parâmetros globais, estabelecimento de parcerias. É um tema muito interessante esse, né? E você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Lembrando que a nossa programação aqui da RDC TV vai sofrer alterações aí nos próximos dias e nós contamos com a sua audiência nesse momento, né? Momento aí de resguardo, de quarentena, de cuidados. Estaremos aqui informando todo mundo através dos vários boletins que vão ser publicados ao longo da nossa grade. E o quanto antes, né, esperamos passar por essa situação e até lá você se informa aqui conosco também através dos nossos programas e das nossas atrações. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeás e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color, soluções gráficas. Mandar aqui um abraço para o Luiz Alberto Rocha, que parabeniza aí o Thiago Moisés pela participação. Abração. E eu quero mandar aqui também o meu abraço ao Fábio Vanin, que cumprimenta aqui os professores Marcos e também o professor Acho César. que nós conhecemos. Grande Fábio Vanin. Fábio Vanin, que foi secretário de Urbanismo de Caxias do Sul, meu contemporâneo no curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul. E a esposa dele foi minha colega também. Então, um abraço. Jerusa. A Jerusa. Um abraço aí para o meu querido Fábio, faz tempo que eu não encontro. Foi um grande secretário lá de Urbanismo de Caxias, um cara qualificadíssimo e um liberal, né? Um grande liberal. Temos que convidá-lo para a mesa aqui do debate. Tem que vir uma hora dessa. Tá feito o convite publicamente, vou comentar com o Fábio para ele vir aí. Também quero mandar um abraço para o ex-prefeito de Farroupilha, o Bolivar Pascoal, que também nos acompanha. Encontrei com ele esses dias aí, ele disse que assistiu o programa com frequência, eu fiquei de mandar um abraço e está aí registrado. Tchau. Eu quero também transmitir um abraço que eu recebi por WhatsApp agora do meu primo lá de Caxias do Sul, Mário Henrique da Rocha, que disse que foi aluno de vocês dois. Mário? Olha, o Mário. Mário Henrique, mandou um abraço para vocês. Eu sou de Porto Alegre, mas eu morei 4 anos em Caxias do Sul. A família, sou Thiago Rocha, Moisés, os Rochas são de Caxias. Está qualificada essa audiência hoje. Tá, não. Só? Mário já me mandou mensagem mandando um abraço para vocês. Mário é um rapaz excepcional. Me espelho muito nele. É um cara muito inteligente. Cara do bem. Macalossi, pegando... Beijos e abraços registrados, continuar o debate. Vamos ao debate. Eu queria só pegar o gancho da parte das faculdades de Direito, que é uma parte que me toca bastante por ser advogado. Bom, quando eu me graduei, isso foi em 2005, 2005 eu me graduei, existiam 5 ou 6 faculdades de Direito conceituadas, né, aqui na região, 5 ou 6, no máximo, assim, ó, vamos chutar alto, 10. Hoje nós temos mais de 30, tranquilamente. A minha OB é 69821, quase 70 mil. Vamos arredondar, quase 70 mil. Passaram-se 10 anos da minha formatura, não, 14.
12 anos da minha formatura. Passaram-se 12 anos da minha formatura e a OB agora está em 130 mil. 130 mil. E aí, o que eu falo? Nós sempre levantar as mãos para o céu que existe o exame da ordem. Imagina se não houvesse o exame da ordem para segurar esta quantidade de gente que está se formando em faculdade EAD de Direito, em faculdade de 2 anos e meio, 3 anos. Imagina a quantidade de gente que ia pegar um certificado dizendo sou bacharel em Direito e agora viro advogado direto sem o exame da OAB e estaria aí no mercado de trabalho. Isso também faz parte da educação, isso também desqualifica demais, massifica o trabalho que deveria ser qualificado. Porque é impossível, professores, é impossível que tenha tanta faculdade, principalmente tanta faculdade de Direito assim, dessa forma. Não existe tanto professor qualificado dessa forma. Então era só esse gancho que eu queria pegar. Tá bom? Muito bem, mas eu acho que vale para outras áreas, né, do conhecimento. Essa multiplicidade de instituições aí que surgiram, elas abarcam também outras faculdades que acabaram quase que, digamos, dá para usar a expressão, né, poluindo o mercado, excesso de demanda, e, incrivelmente não tem tanta oferta assim. Né? Na verdade, é aquilo que a gente comentava. O contrário, excesso de oferta é o contrário. Um pouco nos bastidores. Agora eu dei uma de Dilma aqui. Nos bastidores, né? Quando a gente falava um pouco dessa questão de um certo fetiche, entre aspas, com o diploma. Né? Isso, evidentemente, se espalhou muito, né? No cenário educacional brasileiro. E, evidentemente, que isto é um entrave também, né, para a própria concepção de internacionalização que as instituições de ensino brasileiras querem buscar no exterior. Por quê? Porque muitas vezes a preocupação estratégica das instituições ainda está reclusa ao cenário doméstico no Brasil. A ascensão de instituições de ensino que não priorizam a qualidade, não priorizam a liturgia acadêmica, né? Aquelas concepções, digamos assim, que não são benfazejas para o cenário acadêmico. E muitas instituições, olhando este cenário, que é um cenário de competição excessiva entre as instituições de ensino, acabam até refreando alguns planos mais audaciosos no campo da internacionalização, porque elas têm que, em um primeiro momento, tentar resolver o problema dessa competição que há, muitas vezes, ensino presencial, ensino à distância, né? Que são entraves estratégicos que colocam, às vezes, a instituição de ensino numa situação complicada. Primeiro, ela tem que resolver isso para resolver o resto. E eu acho que tem um outro fator, eu gostaria de trazer já à mesa de debate, que é a dos resultados em termos de desenvolvimento propriamente dito. No mundo desenvolvido, as universidades têm excepcionais centros de pesquisa que geram resultado factível para a sociedade. Falamos antes, coronavírus, né? Desenvolvimento de vacina se dá dentro dos centros de pesquisa das universidades. Registro de patentes também se dá nos departamentos de pesquisa e de desenvolvimento das universidades. E eu acho que um efeito de como as coisas não estão indo adequadamente no Brasil é que nós temos, por exemplo, pouquíssimas patentes registradas no Brasil. As patentes brasileiras são muito poucas. E patente quer dizer desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de soluções para os problemas objetivos da sociedade. E que rendem dividendos, rendem recursos, porque, afinal de contas, são guardados, são aproveitados pelas nossas instituições, pelos nossos empresários, enfim, pela sociedade em geral. Como é que vocês veem essa problemática? Me permita, Macalossi, existe um conceito muito interessante, Tiago, Marcos Macalossi, que é o do cluster educacional. O que é um cluster educacional? Esse conceito ele passou a ser disseminado principalmente a partir do cenário das instituições de ensino europeias. Ele é um conceito que ele vai se ampliando para o mundo anglo-saxônico, vai se ampliando para o resto do globo. As instituições de ensino, como muito bem lembrou o professor Marcos no início, elas possuem vocações, elas possuem uma cultura, uma realidade própria. Muitas vezes, uma instituição de ensino,
Você pega elementos que ela tem ali a vocação de pesquisa. Olha, nós pesquisamos, digamos, na área do direito. Né? Nós pesquisamos, nossa ênfase é o direito internacional. Né? Digamos, exemplo. O que acontece? Nós temos que, a partir dessa vocação da instituição de ensino, tentar estabelecer as parcerias que são adequadas para isso. O modelo 1.0, que a gente falava no início, ou essa onda 1.0, ela não consegue atender isso porque ela diz o seguinte, nós temos que mandar alunos para fora, nós temos que fazer parcerias com instituições no estrangeiro. Mas muitas vezes eu faço 200 parcerias e não uso 199. Porque elas não atendem a minha realidade, ela não passa por uma análise de critérios. Agora, se eu digo como uma instituição europeia que possui daqui a pouco um curso forte na área da saúde, ela estabelece, a partir daí, os vínculos internacionais, ela estabelece contatos na própria região com a cadeia produtiva, eu digo, empresas privadas da área da saúde, né, que possam se relacionar com esse tema de pesquisa, e nós buscamos, a partir dessa vocação, a internacionalização da instituição, que é o movimento que as universidades europeias estão já fazendo há alguns anos. E daí tu o Brasil ainda está necessário para a sociedade. Agora, se o Brasil, por exemplo, pegasse a questão, por exemplo, da indústria da defesa, ou a defesa nacional, a defesa da nossa soberania, né? Pegasse instituições de ensino, daqui a pouco tivessem essa vocação, nós poderíamos vincular as instituições de ensino com a cadeia produtiva da indústria da defesa, a partir daí fazer um projeto de internacionalização para essas instituições de ensino. Então, esse é o grande diferencial quando a gente diz que a internacionalização ela é uma medida de qualidade e de competitividade. Vai lá, Marcos, depois do intervalo. Muito recentemente, eu vi uma notícia de que a Tesla tinha interesse de abrir uma companhia no Brasil, uma planta no Brasil, e o futuro CEO já declarou que ele dispensa titulação. Eu vou contratar pessoas independentemente da formação acadêmica. Por que um CEO de uma grande empresa chega a essa conclusão? Porque, em alguma medida, a formação universitária ingressa numa espécie de redoma. Ela fica alheia às demandas da sociedade, e esse alheamento no Brasil me parece um pouco mais sensível do que em outros lugares. Nós precisamos urgentemente cortar isso. E o César traz muito bem. A partir da vocação de uma determinada instituição, é preciso que, de algum modo, a sua formação, o seu método de ensino seja adequado à realidade na qual ela está inserida, para depois ela conseguir, então, captar uma outra instituição irmã, por assim dizer, que tenha vocações próximas à dela. Então, por exemplo, se eu tenho uma instituição de ensino superior inserida numa dada região do Estado, de um Estado brasileiro que tem um forte teor industrial, é importante que os meus cursos de engenharia se foquem para aquele tipo de indústria que há na região. A partir do momento que isso for estabelecido, a sociedade, as forças produtivas locais enxergarão naquela instituição um alvo privilegiado para contratações. Eu vou pegar alunos egressos daquela instituição. Preparados. Preparados de fato, e não apenas com o diploma. Por exemplo, o sujeito é formado em Direito, mas não. Né? Exato. Que é o que a gente quer evitar. A partir do momento que o aluno tiver essa preparação condicionada, adequada à sua realidade local, essa instituição fatalmente fará diferença. Vamos pegar aqui um exemplo, a Serra Gaúcha, por exemplo, é um polo de turismo muito grande, tem duas cidades, Bento Gonçalves e Gramado, que são polo. Ali faz todo sentido que você tenha uma indústria de formação de mercado turístico pensada com desenvolvimento internacional e know-how da indústria turística local. E até um exemplo, acho que é um bom exemplo. Um exemplo prático, muito rápido, não querendo... Não, fica à vontade. Nós fizemos uma instituição de ensino em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e acho que é um exemplo muito interessante. Porque nós identificamos, a partir de uma necessidade específica da instituição, qual seja robustecer a sua pesquisa, e uma necessidade do município, ou seja, uma pesquisa mais aprofundada dos impactos geológicos na cidade, nós conseguimos montar um projeto de pesquisa financiado sem reembolso, um projeto de 60 mil euros com o Newton Fund, que deu a possibilidade, num estudo de drones na cidade, fazer ali estudos aprofundados geológicos de Caxias do Sul, os riscos geológicos, mapeamento. Então, esse é um bom exemplo dessa possibilidade, né, que o professor Marcos está falando. Antes do intervalo, dá para dar mais uma pontada aí. Não, mas é 30 segundos, é bem rápido. O professor Marcos me falou agora
de que o CEO de uma grande empresa está procurando pessoas independente da sua qualificação. Né? Da sua formação. Da sua formação, não da sua qualificação, da sua formação. Sabe, Macalossi, que Eclesiastes dizia 2000 anos atrás que debaixo do sol não tem nada novo. Tudo se repete. Né? Quando eu comecei a minha vida, eu me lembro que meus avós diziam, olha, eu não fiz faculdade, mesmo assim fui contratado. Meu avô foi um grande gerente, vamos dizer assim, de uma multinacional do Rio de Janeiro, por exemplo. E ele não tinha formação nenhuma. Tá? Só que eram outras épocas. Não tinha tantas faculdades, não tinha tantas universidades. Hoje a gente está qualificando com todo mundo, com um monte de certificado, mas que poucos valem alguma coisa. Mas a história se repete. Mais uma vez a história se repete. Muito bem. Mas, assim, ó, sem depreciar ninguém, tá? Porque todos os empregos que existem, eles são mais do que honráveis, eles são todos. necessários. Claro. Okay? Mas é ruim quando você tem profissionais formados com doutoramento, com mestrado, subaproveitado em empregos que não necessitam desse tipo de qualificativo. E é resultado de uma economia em decadência. Você tem lá, de repente, você pega um Uber, você descobre que o motorista do Uber, ele é administrador de empresas. Advogado, vários. Entendeu? Advogado, vários. Isso é muito vários, ruim para a economia. vários. Isso é muito, e eu não estou aqui desmerecendo nenhum motorista. Espero que compreenda o que eu estou falando. Mas isso é muito ruim para a economia em geral. Isso significa como esta formação ela não está sendo aproveitada pelo mercado. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa examina a questão educacional e você nos assiste pelos canais 24 e 524 na net e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Lembrando que, em virtude do coronavírus e da pandemia, nossa programação vai ser alterada nos próximos dias e nós contamos com a sua audiência também para se informar conosco, ok? É apenas um momento, vai passar, mas nós temos que ser precavidos, nós temos que ser diligentes. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeás e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. De Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E também de Porto Color Soluções Gráficas. Na edição de hoje do nosso programa temos o professor, pesquisador, consultor e cientista político Marcos Quadros, também o advogado Tiago Moisés e o César Redel, que é consultor em política externa, também sócio-diretor da Redel International Advisor. Marcos, que história é essa do vírus chinês? É o Covid-19? É engraçado quando as pessoas estão falando a Covid-19. Não, é o vírus, é o Covid, não é a Covid. A Covid. Já estou ficando íntimo. Está ficando, tem até a Covid. A Covid para os íntimos. A COVID. A COVID. O presidente norte-americano, hoje, ao se manifestar, fez questão de salientar esse aspecto da origem do vírus, né, usando por diversas vezes a expressão vírus chinês, para deixar claro realmente de onde vem. De onde veio a procedência do vírus? É a procedência. Aliás, eu comentava com o César aqui em off que eu acho que a China... eu não acredito nessas teorias conspiratórias que surgem, ok? Essas teorias conspiratórias. Porque quando começou, todo mundo achou que os Estados Unidos tinham jogado uma arma química na China para fazer com que o PIB chinês caísse. Agora todo mundo acha o contrário, que a China lançou uma arma química no resto do mundo para fazer todo mundo cair com a sua produção. Ignorando que o mundo é interligado. E se você afeta a China, você afeta os Estados Unidos. Se você afeta os Estados Unidos, você afeta a China. Né? Então, aí os números da economia chinesa, que apontam, inclusive, uma queda brutal do PIB deles. Então, se foi uma arma química chinesa, foi o maior tiro no pé da história da economia. Agora, inegavelmente, existe um desapreço na China por qualquer tipo de controle. E eu não sei qual que é a opinião do César, mas eu acho que a China deveria ser acionada internacionalmente, porque as pandemias dos últimos anos, todas elas praticamente se originaram lá. Talvez eu não sei a gripe suína, não sei, mas o resto tudo se originou lá. César? Do ponto de vista do direito nacional público, isso é possível sim, até porque nós temos, a partir de uma instituição coligada à ONU, a Organização Mundial da Saúde,
um código internacional para regulação sanitária, né, que envolve um escopo dessas doenças virais. Então, isso é plenamente claro. Não há aí o caráter de coação, né, e de punibilidade, né, até porque a gente está falando de uma instituição, uma organização internacional, mas é possível, sim, acionar a partir desse regulamento específico, né? Muito bem. Bom, nós estamos nos 4 minutos finais do programa e eu gostaria de agradecer a presença do Marcos, do César e também do Tiago aqui no programa de hoje. E eu deixo vocês com a última palavra. Tiago, obrigado. Macalossi, obrigado pelo convite. Prazer conhecer o professor Marcos, professor César. Satisfação mais uma vez vir aqui aprender muito. Saio daqui feliz. Feliz que a educação tem alguma forma de melhorar aqui no Brasil. Fiquei muito satisfeito em ter lhe ouvido, professor César. Principalmente quando o senhor falou sobre as ondas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Eu espero que o Brasil um dia chegue nesse estágio. Espero que as políticas públicas ajudem isso. Mas se não ajudarem, que pelo menos não atrapalhem. Já é muito. Só para finalizar, Macalossi, eu queria só deixar um recadinho sobre o coronavírus. Está sendo divulgado amplamente. Eu gostaria de divulgar os telefones, tá? Para caso, para qualquer tipo de suspeita, dúvida sobre o coronavírus. Se qualquer cidadão, por favor, que tiver qualquer suspeita ou dúvida do coronavírus, ligar 150, esse é o telefone da Secretaria da Saúde aqui do Rio Grande do Sul. O número 136, que é o Disque Saúde, que é o SUS, tá? E o número 156, que é para os moradores de Porto Alegre. Então, qualquer tipo de dúvida, prevenção, por favor, esses são os telefones. Obrigado pelo convite, Macalossi. Obrigado, Tiago. César, obrigado pela participação aqui no programa. Parabéns aí pela tua insistência no tema da educação e também pelos apontamentos que faz nessa área, que eu acho que são muito importantes. Obrigado, Macalossi. Obrigado pelo debate profícuo com o Tiago, com o Marcos. Eu acredito que, doravante, a gente apresentou esses cenários, né? E isso demonstra claramente para as instituições de ensino o seguinte: há muito o que se fazer, né? E a pergunta é, podemos começar a fazer isso hoje? Podemos, né? O que basta para uma instituição de ensino? Primeiro, ela ter uma visão orientada para a educação global, né? Como é que eu, como instituição de ensino, posso me inserir em cadeias globais de conhecimento? Como é que eu posso ser partícipe desse processo da internacionalização 4.0? Isso ela pode começar a fazer hoje, sem qualquer prejuízo. Muito pelo contrário, com muitos benefícios que vão ajudar indicadores importantes da gestão educacional. Então, debate muito, muito bom. Parabenizo o Macalossi, mesmo nesses tempos de crise do coronavírus, trazer esse tema da educação tão importante, relevante para a sociedade. Eu aproveito rapidamente e mando um abraço para grandes alunos nossos lá de Caxias que montaram um grupo, inclusive, para assistir o programa. Maravilha! O Fernando Ferreira, o Guilherme Pedó, e um abraço especial também para o nosso amigo, irmão lá de Caxias do Sul, Alexandre Bortoluz, que está aí se jogando as luzes da cena política e tentando aí chancelar o seu destino em Caxias do Sul. Eu desejo muito sucesso para ele. Espero que seja bem sucedido. Para todos os nossos ex-alunos que estão acompanhando esse programa. Um grande abraço. Obrigado, César. E mandar aqui um abraço para a Ana Paula Mejolaro, que foi a proponente do tema e imediatamente acatado. A Ana Paula teve semana passada aqui no programa falando sobre o Dia da Mulher. A Ana Paula, que é uma grande profissional aí da comunicação. Ela que habilmente montou a pauta. Ela só comunicou o dia. Mentora intelectual. Muito bem. Marcos, obrigado por ter vindo. Espero que tu voltes outras vezes, né? Já estava devendo a vinda. Já estava devendo. Agradeço muito pelo convite. Te parabenizo pela sensibilidade em abordar esse tema, especialmente nesse momento. Um grande abraço para os nossos alunos que estão nos assistindo. Se eu soubesse, eu teria feito a barba para falar aqui com eles. Bueno, deixar o recado final a respeito do processo do ensino superior brasileiro, em particular da internacionalização. De fato, estamos muitos passos atrás, mas o trabalho pode ser feito
E é importante ressaltar, o Brasil desperta o interesse de instituições internacionais na Europa, nos Estados Unidos, não apenas na América do Sul ou na América Central. Nós somos objeto de interesse e basta que nós nos mostremos que as instituições fujam de determinados processos que hoje lhes impõem grilhões e passem a atuar de maneira um pouco mais organizada nesse sentido, com recursos perfeitamente aceitáveis, sem nenhum gasto astronômico. É possível fazer uma educação um pouco mais qualificada, a despeito dessa profusão de instituições que temos aí, o que me parece pode ser saudável à medida que as boas instituições saibam se diferenciar. Muito bem. Obrigado aos três. E o meu recado final para quem está nos acompanhando é: cuide-se e cuide dos seus. Preserve as pessoas mais velhas, que são aquelas que estão na faixa de risco dessa doença que vem se espalhando. Se você tem algum parente que tem problemas respiratórios ou tem uma certa idade, evite o contato próximo. Nesse momento, o distanciamento é sinal de amor. E acredite nas fontes que são confiáveis para se informar a respeito deste problema. Não dissemine a ignorância com fake news. Nesse momento elas abundam e se espalham mais rápido do que o coronavírus. Mantenha a racionalidade. Não entre na onda da histeria, mas também não pratique a indiferença. O meio termo é bom conselheiro. Boa noite e que isso passe logo. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color.